Então, bem-vindo a todo mundo aí. Pessoal, obrigado pelo comparecimento. Mais um curso que a gente inaugura aqui da Confraria de Artes Liberais, um curso avulso. Seguindo naquela linha de cursos que tenham ligação, que falem a respeito de todos esses assuntos que a gente trata aqui nos nossos outros cursos, nas nossas outras atividades, certo? Esse é um curso mais ligado ao quadrivium, quer dizer, às artes, matemáticas e à ciência como um todo. E que dessa vez nós contamos aqui com a presença de dois professores do Rio, o professor Rafael de Paula e o professor Rogério Soares, mais conhecido na internet como Rogério Leniski, né? O Rogério é professor de filosofia e história da filosofia na PUC do Rio, e o professor Rafael de Paula é professor de física na PUC do Rio, né? E já traduziu o livro Quantum Enigma, do Wolfgang Smith, e entre outros projetos editoriais relacionados a esse assunto. Então, o tema da palestra hoje é o Aristóteles e o método científico, da palestra, do curso como um todo, né? E a ideia é que a gente... Bom, vocês vão ver o desenrolar do curso, mas a ideia é basicamente a gente estabelecer essa ponte aí entre os movimentos científicos de hoje em dia e aquele que é considerado o pai do método científico, o nosso grande Aristóteles aí, o nosso bom e velho Aristóteles. Vou deixar a palavra com eles agora e um bom curso a todos. Certo? Pode vir aí. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, queria agradecer imensamente a alegria que é estar aqui em Porto Alegre, porque meu avô era daqui, não de Porto Alegre, mas era do Rio Grande do Sul, era de São Gabriel. Boa parte da minha família também é do sul, de Santa Catarina. Então é meio que voltando, né, para um lugar que me é muito querido. O sul sempre foi muito querido para mim. Foi um lugar onde eu voltava nas férias para visitar a minha avó e tudo. Então eu gosto muito daqui. E eu agradeço imensamente o convite. E quer falar alguma coisa? Não? Eu pensei em falar hoje para vocês sobre a questão da ciência antiga até Aristóteles, né? Que tipo de ciência se fazia até Aristóteles? Que tipo de questões eram pensadas? Que tipo de métodos eram utilizados? Evidentemente, eu não tenho como fazer uma exposição completa de tudo aquilo que se fez naquele período. Não tenho como fazer isso. Mas eu vou destacar algumas questões que eu considero importantes para a compreensão de Aristóteles. Em primeiro lugar, é a questão do que é a ciência. A minha formação em filosofia é de filosofia da ciência e epistemologia contemporânea. E tem hoje no cenário da filosofia da ciência, depois de Popper, Kuhn, Feyerabend, Laudan, Basil von Frozen, existe uma certa crise do conceito de ciência. Depois das críticas ao positivismo lógico, né, depois das críticas ao popperianismo, né, há uma certa confusão e uma certa ausência de um conceito abrangente de ciência. O que parecia muito evidente no final do século XIX, com o positivismo, se tornou praticamente uma quimera no século XX. Você tem, por exemplo, como por assim dizer, a última palavra dos chamados popperianos, ou pós-popperianos, vai ser Feyerabend, que é um relativista, abertamente relativista. Então há uma certa crise, e ao longo dos meus estudos eu fui me dando conta que talvez fosse necessário retornar, né, voltar no tempo e tentar pensar a ciência a partir das suas origens, a partir dos seus inícios. Por quê? Porque há uma série de pressupostos que foram aceitos
na filosofia contemporânea, principalmente pressupostos provenientes do empirismo sensualista, por exemplo, de David Hume, que, uma vez esses pressupostos sendo aceitos, nenhuma ciência é possível. Por quê? A grande questão, você poderia resumir, a grande questão da teoria do conhecimento é como é que um ente singular, como nós, um ente intelectivo singular, como nós, pode alcançar um conhecimento universal. Por quê? O que aparece para todos nós no dia a dia são entidades sempre o quê? Singulares. A sua observação encontra o quê? Entes singulares. Como é que você passa desses entes singulares para uma afirmação universal? Se vocês forem ver, por exemplo, a grande polêmica acerca da demarcação entre ciência, ciência empírica legítima e pseudociência empírica em Popper, está toda baseada nessa questão. Como é que eu posso afirmar, por exemplo, depois de ter visto uma série de corpos pretos, eu posso dizer que todos os corpos são pretos. Mas você não viu todos. O que é interessante é que a afirmação básica de toda a ciência é de uma universalidade que nunca se reduz às instâncias efetivamente observadas. Esse que é o problema. Porque pensa, por exemplo, se eu dissesse para vocês, todos os 228 deputados votaram a favor da emenda. Isso é uma generalização de fato. Então eu vi os 228 lá votando a favor da emenda. Mas se eu disser que todos os cisnes são brancos, eu estou afirmando que desde o início do mundo, supondo que é algo no início do mundo, desde o início do mundo até todos os cisnes eram brancos. Eu não conheci todos esses cisnes. Os cisnes do presente que eu não conheci também são brancos. E os cisnes do futuro também serão brancos. Então, é uma pretensão de universalidade para todo sempre. Ela está, de certa forma, fora do tempo. Ela é atemporal. Então, você está afirmando que aquilo que a sua evidência empírica, quantos corpos, quantos cisnes você já viu? Meia dúzia, Quantos efetivamente os cientistas, por exemplo, registraram? Poucos. Mas a pretensão de universalidade, ela vai muito além daquilo que você efetivamente observa. Porque não há como você observar todas as instâncias, é impossível. Então, por exemplo, no século XX, você chegou à conclusão que a ciência não seria... O grande problema da ciência seria como a ciência pode verificar as suas próprias afirmações universais. Esse seria o problema básico da filosofia da ciência no século XX. Como é que eu faço isso? Como é que eu afirmo uma sentença universal do tipo todo x é y, se eu só vejo um x, outro x, outro x, outro x, outro x? Como é que eu chego a isso? Isso cria um problema imenso. Por quê?